Pronto, agora você pode fazer o convite para mim aí. Deve aparecer para você. Olá, gente, tudo bom? Estamos ao vivo aqui no Instagram da Frat, no LinkedIn também. Não, LinkedIn não, olha eu esquecendo aqui. Não é no LinkedIn, no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook da Frat. Estamos ao vivo aqui também no meu LinkedIn, no meu Instagram. Não sei porque eu estou falando LinkedIn o tempo todo, mas tudo bem. Estamos aguardando aqui só a chamada da Gisele para ela entrar aqui no nosso Face. Deixa eu ver. Beleza. Esperando ela chamar a gente aqui. Opa, apareceu. Só um minutinho para a gente deixar os canais todos começarem a transmitir aqui a live. Assim que eu receber o ok, opa. Aí, acho que você vai ter que zerar o som do celular. Senão ele vai ficar dando retorno. Beleza? Aí, agora foi. Gente, eu vou aceitando aqui quem for entrando, tá? Muito obrigado pelo acesso de vocês aí nessa live. Essa live a gente vai falar sobre CNV aplicada. Meu nome é José Gabi, para quem não me conhece aí, prazer. Sou da Frat, sou um dos fundadores da Frat, junto com Alan Fernandes. É uma empresa de treinamentos focada em gestão de pessoas, em frameworks de agilidade e treinamentos de gestão de mercado. Então, nós estamos aí fazendo essa live com a Gisele, né? Gisele Berlato, ela é advogada, hoje ela está na GM, né? Fazendo um trabalho bem legal lá na GM. Ela até estava contando que vai implantar algumas coisas de alguns treinamentos que ela já fez conosco aí da Frat. Então, eu vou passar a bola para ela falar um pouquinho sobre ela, mas para quem quiser conhecer mais da Frat, pode entrar no frat.com.br. Lá tem os nossos contatos, tem os nossos treinamentos, e também pode entrar pela Simpla, que é simpla.com.br/frat. Você já cai direto nos nossos próximos treinamentos para poder falar com a gente também. Tem lá os contatos, você pode entrar em contato com a gente para alguma promoção, alguma coisinha que a gente sempre faz, né? Alguma promoçãozinha, alguma coisa. Então pode entrar em contato com a gente, bater um papo e adicionar a gente aí nas redes sociais, beleza? Vou passar a bola para a Gisele. Boa noite, Gisele. Prazer. Muito obrigado por aceitar aí essa nossa live para falar sobre gestão e CNV aplicadas em advocacia, né? Que todo mundo ficou, nossa, mas aplicada em advocacia, como assim, né? Então a gente vai descobrir hoje. Boa noite, vocês me ouvem bem? Se não der para ouvir, Sim, você me avisa. beleza. Bom, meu nome é Gisele, eu sou advogada, especialista em direito tributário e em gestão econômica e financeira de tributos. E atualmente eu estou como consultora tributária na GM. E a brincadeira que o José fez foi porque quando a gente começou a divulgar a live, o pessoal me perguntou e eu falei que eu já fiz um curso com os meninos, né? E aí acharam bastante legal, bem interessante e perguntaram, e aí eu falei para eles que eu vou implementar o sistema lá. Mas não é minha área, não sou especialista nisso, minha especialização é outra. E hoje a nossa conversa vai ser sobre comunicação não violenta, né? Que foi uma das coisas que eu aprendi no curso com eles, mas que também é uma coisa que a gente que dá para aplicar em várias áreas, que eu aprendi muito ao longo da minha profissão. E comunicação não Aí ao violenta? longo do. Ah, não, Não ouvi, desculpa. José? Já ia interferir. Não, eu ia falar, comunicação não violenta, as pessoas pensam que é só aquela galera que, beleza, eu não me comunico violentamente, então eu sou bonzinho, falo sim pra tudo, né? E nessa live a gente vai perceber que não é bem assim. Comunicação não violenta não quer dizer você ser o cara bonzinho que fala sim pra tudo o tempo inteiro. Então a gente vai ver aí nesse período, ela vai falar sobre comunicação também, vai ser muito legal. Isso. Tem muito mais a ver com a forma do que com o que, né? Hum. Antes de começar a falar da comunicação não violenta em si, eu achei importante separar alguns pontos para a gente falar sobre a comunicação. O que ela é e como ela funciona, né? Porque para a gente entender a comunicação não violenta, a gente tem que entender o que é a comunicação. A comunicação, ela existe
a partir de 3 elementos, que é o emissor, a pessoa que transmite a mensagem, que é o conteúdo que você quer passar, transmitir, enfim, e o receptor, que é a pessoa que você pretende alcançar com aquela mensagem, né? Ela pode ter várias formas. A forma escrita ou a falada são as que normalmente a gente se conhece, né? Normalmente quando fala assim, quais são as formas de comunicação? Escrita e falada. Mas não é só isso. Tem através também de sinais, imagens, gestos. Então a gente se comunica o tempo inteiro de várias formas e não necessariamente falando. Um bebê, por exemplo, apesar de não falar desde pequeno, ele se comunica através de gestos, de sons. E é tão essencial isso na gente, tão natural, que a gente desenvolve ao longo da vida e não reflete sobre a importância que a comunicação tem e no impacto que ela tem nas relações. Não tem como a gente se relacionar com ninguém, em nenhum lugar, sem a comunicação. Ela é essencial para qualquer relação, seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos. E entender isso é muito importante para a gente passar a entender a comunicação não violenta. Então, partindo justamente desse princípio, da essencialidade da comunicação, é que a gente pode entender os princípios da comunicação não violenta em si. Primeiro, para a gente falar sobre a comunicação não violenta, a gente precisa aceitar que existe uma comunicação violenta. Só existe um método de comunicação não violenta porque em algum momento existiu uma comunicação violenta. E parece óbvio, né? Mas a gente tem que aceitar isso e refletir sobre isso para conseguir aprender e praticar um pouquinho dessa comunicação não violenta no nosso dia. Esse método ele foi criado visando justamente isso. Ele visa a construção de relacionamentos interpessoais baseados em respeito, em compaixão e cooperação. Isso porque a comunicação ela pode acontecer alguns ruídos durante ela. A gente pode transmitir uma mensagem, às vezes, de uma forma que a mensagem não chega completa ao receptor. E isso faz com que a comunicação reste prejudicada, né? Então, a comunicação não violenta, ela não significa necessariamente que você usou uma palavra ofensiva, ou que você usou uma palavra dura, ou que você desrespeitou a pessoa. Lógico que se você cometer isso, você intensifica. A comunicação fica visivelmente violenta. Só que a comunicação violenta, ela pode se configurar simplesmente por uma interpretação diferente. O emissor, você enquanto emissor pretendia passar uma mensagem, mas você não soube se expressar ou usou palavras diferentes, enfim, que quando chegou no seu receptor, chegou de uma forma diferente, não chegou como você objetivava. Então, quantas vezes a gente não se depara, né, com brigas, discussões, seja em casa, seja no trabalho, e aí a resposta, né, a alternativa que você encontra para aquilo, a justificativa que você encontra, é falar que a pessoa interpretou errado a sua fala. É puramente comunicação. Você não soube se comunicar. Então, por isso que eu, Gisele, enxergo como primordial para a gente conseguir aplicar a comunicação não violenta em qualquer área, em qualquer ambiente, você se colocar como receptor da mensagem. Então, a melhor forma da gente desenvolver uma boa comunicação e, consequentemente, bons relacionamentos em ambientes e contextos favoráveis é justamente pensar com a cabeça de quem vai receber a mensagem. É literalmente você se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de quem vai te ouvir e passar a mensagem pensando em como essa mensagem vai atingir a outra pessoa. E no direito, aí entra um pouquinho da minha área, né? A gente pratica isso com muita facilidade o tempo inteiro. A gente desenvolve muitas relações e a gente se comunica de muitas formas em muitos contextos. Então, a gente tem relação com o cliente, a gente tem relação com o advogado da parte contrária. Só que uma das nossas principais relações é a relação com o judiciário, que é para quem a gente pede as coisas. O nosso objetivo é sempre escrever as petições, que é o nosso pedido mesmo, a formalização do nosso pedido para o juiz, é escrever as petições de um jeito a provocar um pensamento. A gente escreve pensando como é que o juiz vai interpretar o que eu estou falando. Ele vai entender o que eu estou pedindo e conceder o meu pedido? Esse é o nosso princípio. E é aqui que entra a retórica e a argumentação. E isso não precisa ser uma ferramenta exclusiva dos advogados, dos juristas, ou enfim. Todo mundo deveria usar. No nosso dia a dia a gente pode usar.
A retórica, ela é exatamente isso. A gente faz perguntas, a gente emite mensagens de modo a provocar e conduzir o pensamento da pessoa. Você emite a mensagem de um modo que o receptor, que é quem está recebendo a mensagem, ele vai ser conduzido a um único pensamento. Não vai ter como ele chegar a um resultado diferente a partir daquilo que você comunicou. A diferença entre os advogados e os não advogados é que a gente está acostumado com isso. A gente escreve, a gente fala pensando nisso. E para a gente já se torna até algo natural. Mas para as pessoas, de uma maneira geral, não. Às vezes as pessoas não refletem tanto na fala. Não entendem a importância que ela tem, né? E como que ela vai chegar para outra pessoa. A melhor forma de convencer as pessoas daquilo que você quer é usando justamente uma linguagem que permita ao receptor compreender a situação que você quer que ele perceba. É convencer ele daquilo que você está falando, fazer ele acreditar na sua mensagem como se aquela fosse a única verdade possível para aquela situação. E aí... E o princípio da CNV, né, fazendo um link entre as duas coisas, é justamente esse. Para que a comunicação não violenta funcione, a gente precisa, em primeiro lugar, de empatia. E para aplicar ela no ambiente de trabalho, a gente precisa de boa argumentação. Aí, José, se for subindo alguma pergunta aí que eu não estou nem enxergando direito aqui, você vai me avisando. Tá, na verdade, eu ia te fazer uma pergunta. Então, se eu olho a retórica, eu olho toda a parte de comunicação, e você me remeteu muito em tudo que você falou aí numa entrevista de emprego. Eu preciso convencer a pessoa que está ali a me contratar. Então, eu vou fazer todo o processo de comunicação voltado para que a pessoa siga uma linha para tomar a decisão que eu também quero, né? É mais ou menos isso, né? Isso. É exatamente isso. É você conduzir o raciocínio da pessoa. A retórica, eu acho que assim, a melhor forma da gente entender, da gente explicar ela, é usando o exemplo que todo mundo usa e às vezes nem reflete sobre o que ele significa. Quando a gente faz uma pergunta e a pessoa responde, você fala, é uma pergunta retórica. Ou seja, é uma pergunta que não precisa de resposta. Porque a pergunta, ela te conduz a um raciocínio que é único. Não tem como você chegar a outra conclusão. A retórica é justamente isso. Você usa a mensagem para conduzir a pessoa para o que você quer, para o objetivo que você quer. Não tem outro caminho para ela percorrer. Você fala de uma forma que a pessoa vai chegar num resultado único, no mesmo que o seu, que é o que você objetiva. E isso dá para a gente aplicar em várias situações da nossa vida. Não só no trabalho, né? Mas o tempo inteiro. O problema é que às vezes requer um pouco de você refletir sobre aquilo. E às vezes, numa conversa, não dá tempo de você pensar e acaba saindo a fala de uma forma que você não desejava. Por isso que na comunicação também é tão importante a gente não agir no impulso, pensar, principalmente no ambiente de trabalho. Porque você não pensar na mensagem que você está transmitindo, com certeza ela vai sair com algum ruído. Porque a sua forma de interpretação é diferente da forma de interpretação da outra pessoa. Então, a comunicação não violenta é justamente isso, é você enxergar o outro. Não fazer as coisas como você quer que seja feita para você, mas entender e falar de uma forma que seja bom para o outro. Compreender o contexto do outro. Por isso que eu falei no começo, da gente se colocar no lugar de receptor. Não enquanto, eu gostaria que falassem assim comigo, mas enquanto como é que aquela pessoa, considerando o contexto, considerando a forma de interpretação, considerando o comportamento dela, vai receber o que eu estou falando. Nem sempre o nosso receptor é uma pessoa que a gente conhece, o que torna a comunicação não violenta um pouco mais difícil. Porque às vezes pode ter algum ruído na comunicação por conta disso. Você não conhece a pessoa e você fala de uma forma e às vezes não agrada, ou enfim, chega de uma forma errada para outra pessoa. Mas a gente precisa se policiar nesse sentido. Como falar? De uma forma que seja branda, de que alcance todas as pessoas, de que não seja ofensivo, de que a pessoa entenda o meu objetivo com a fala. Saindo um pouco até do ambiente do direito e indo para o ambiente de trabalho, por exemplo, a gente precisa entender que, por exemplo, numa equipe, a gente não precisa usar, na gestão, na liderança, a gente não precisa usar palavras bonitas ou difíceis, mas também a gente não precisa usar palavras duras nem ofensivas. A gente só precisa de uma boa comunicação. De uma maneira falar de uma forma que a comunicação chegue na outra pessoa
da forma mais limpa e direta possível. Por exemplo, né, eu separei um exemplo aqui para dar, vamos ver qual seria a reação de vocês. Uma pessoa entrega 2 trabalhos na empresa. Um trabalho muito bom e um nem tanto. Qual a forma que você... como que você reagiria diante disso? Diante do trabalho bom e de um trabalho não tão bom? Normalmente, a primeira reação e a mais espontânea e imediata é você criticar o trabalho ruim. Porque você acha que criticando o trabalho ruim, a pessoa vai entender que aquele trabalho é ruim e não vai fazer de novo. Sim. Quando, na verdade, a gente tem outra forma de fazer isso, de demonstrar que o trabalho não está tão bom. Você pode pegar o trabalho que está muito bom, elogiar ele e falar, seria excelente que todos os trabalhos fossem assim. Uhum. Vai passar a mesma mensagem. A pessoa vai entender que o trabalho que não ficou tão bom deveria ter ficado como o que ficou muito bom ficou. E você não precisou agredir, você não precisou ofender, e você não precisou desmotivar a pessoa. Porque a comunicação não violenta, ela também entra muito nesse aspecto. Dependendo da forma como a pessoa recebe a mensagem, isso pode gerar um desgaste, uma desmotivação. E isso é muito importante da gente compreender. Porque nem sempre as pessoas vão receber as coisas da mesma forma que a gente. Então a gente precisa entender todo esse contexto para conseguir praticar essa comunicação não violenta. Até porque hoje a gente vive numa sociedade muito violenta, né? A gente vive numa sociedade que a fala é dura, com muitos preconceitos e muito problema de interpretação. É muito normal hoje encontrar, se deparar com problemas de interpretação em diversos contextos. E isso acaba tornando a aplicação da comunicação não violenta um pouco mais difícil. Então, porque nem sempre a gente consegue manter o pensamento alinhado com o pensamento do outro. Mas também é uma questão de prática, né, José? Eu acho que conforme a gente vai praticando, se torna algo natural no nosso dia a dia, na nossa vida, e você não precisa mais refletir. É igual dirigir. No começo é muito difícil. Você precisa pensar para trocar marcha, você precisa pensar para pisar na embreagem. Mas a partir do momento que você pratica, se torna algo natural. E é fácil perceber que se tornou algo natural, né? Eu vou usar o mesmo exemplo que você usou aí. Quando a gente está dirigindo e troca a marcha, às vezes, cara, você está dirigindo, você sabe tão bem o caminho que parece que você meio que desliga. Quando você chega no local, você fala, caraca, como é que eu cheguei aqui? Mas é o tempo de que você tem ali de aprendizado. Você vai ter uma dificuldade no começo, depois você começa a deslanchar. Aproveitando tudo o que você falou aqui, tem uma grade que fala, é a chamada grade da assertividade, né? Que ele fala sobre transparência de linguagem. Quando você fala de transparência de linguagem, é o que a Gisele falou. A gente está falando de agressivo, assertivo, passivo-agressivo, passivo. Oi, pode falar. Ah, tá baixo? Sério? Peraí, então. Não, eu não falei. Não falei nada. Peraí. E agora? Vê se melhorou. Não, eu tô te ouvindo. É um pequeno problema técnico aqui no fio. Então, a gente, para quem está no Instagram e não ouviu o Alan falar, é porque a gente está em vários canais ao mesmo tempo, tá? Estamos no Zoom da FAT, estamos no Face, estamos também no Instagram. Então, às vezes, a gente fala com um de um lado, outro do outro, tá? Mas vamos lá. Essa grade de agressividade, quando a gente fala, igual ela falou, pô, tem como você falar com alguém e não deixar que a pessoa se sinta ofendida, é usando a visão de assertivo. Por isso que a gente fala que CNV também, ela tem o nome de comunicação assertiva, porque eu começo a acertar. Sim. Muitas pessoas, eu não gosto mesmo de falar CNV. Toda vez que a gente tem um treinamento de CNV dentro da Frate, mas eu procuro não falar muito a palavra comunicação não violenta. Por quê? Porque se eu olho e falo, comunicação não violenta é assim que funciona. Tudo que eu fizer fora disso é violento? Não, nem sempre. Então, tem todo um processo que a gente faz. Então, quando a gente fala da grade, o assertivo, ele é aquela pessoa que é honesta, ela é aberta, ela sabe conversar, ela tem um padrão firme de voz, então até isso na comunicação e na comunicação não violenta é muito importante você ter o padrão de voz. Tipo, não adianta eu olhar para a Gisele e falar, nossa, Gisele, seu trabalho está muito bom. Mas ficou um negocinho aqui que é meio ruim.
não vai adiantar nada. Eu tenho que ter o mesmo tom para falar as coisas. Eu tenho que ter uma linguagem corporal descontraída. Então é o que a Gisele falou. É meio que uma passagem aí de tudo que ela falou até agora em um único ponto da grade. E aí, ser um bom ouvinte, né? Ser empático. Ela fala também do interesse sincero pelo outro. Então, é o que ela falou. É eu me colocar realmente na posição daquela pessoa, mesmo que eu não conheça, e entender quais são as necessidades dela que eu não atendi de repente, ou as que eu ainda preciso atender. Aceitar recusa, eu tenho que saber aceitar recusa e encarar o problema. Então, esses são alguns pontos dessa grade assertivo-passivo que eles falam, né? E aí o passivo é você não ter Sim. vontade, você acha que ser passivo é bom, e não é, na verdade. Uma pessoa passiva também não resolve muitas coisas. Então, o assertivo é uma das pessoas mais corretas a se seguir. E é tudo que ela falou até agora, né? É. Tem alguns pontos aqui que eu achei bem interessante no estudo que Marshall faz, justamente quando ele cria esse método da comunicação assertiva ou comunicação não violenta. Ele ensina como empregar a técnica, né? E ele fala sobre 4 passos para você conseguir aplicar bem esse processo. Então, os 4 passos são a observação, o sentimento, necessidade e o pedido. No que consiste isso? Então, na teoria dele, ele ensina a gente que a gente primeiro deve observar sem julgamento. Porque você precisa saber com quem é o seu receptor, com quem você vai falar. Então, primeiro você observa sem julgamento, para você poder avaliar a situação com uma maior cautela. Depois que você identifica isso, aí você vai ter um sentimento sobre aquilo. Então, você observou, você teve um sentimento sobre a situação que você viu, e aí você, a partir desse momento, passa a reconhecer quais são as necessidades que estão ligadas aos seus sentimentos diante daquela situação. Feitos esses 3 passos, né, passadas essas 3 etapas, você pode fazer o pedido. Ou seja, falar o que você quer falar. Transmitir a mensagem que você quer transmitir. E isso faz com que a comunicação ela tenha menos ruído e seja mais assertiva. Que é entra justamente no que você falou. Sim, é muito foco em você se conhecer e conhecer o outro, né? O tempo inteiro. Sim, Porque se eu tenho que observar, eu tenho que observar as ações do próximo. Se eu tenho que fazer um pedido, que já é o final da comunicação não violenta, você tem que saber como fazer esse pedido para que esse pedido possa atender a pessoa e possa atender às suas necessidades também. Então, quando você fala em comunicação não sim, violenta, a gente tem que atender os dois lados, né? Eu não posso sair achando que a minha necessidade também não foi atendida. Senão eu não estou me comunicando não violentamente. Eu estou me comunicando de uma forma violenta. Os dois têm que sair dali com o sentimento de que, cara, as minhas necessidades foram atendidas. E isso é uma conversa que sim. fecha o ciclo, né? E para vocês É. na advocacia, quando a gente fala de atender a necessidade do outro, você sempre interfere na necessidade de outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu estou atendendo um cliente aqui, provavelmente tem alguém em contrapartida ali cobrando alguma coisa. E como é que Sim. funciona isso? Não, não tem muita. É, né? É, o direito, as pessoas pensam que é uma ciência muito exata, né? Uhum, Que é assim, por exemplo, as pessoas são muito assim, eu comprei, eu tenho direito de tal coisa. uhum, Não necessariamente. No direito tudo depende. Justamente porque a gente tem um outro lado. Então a gente precisa sempre equilibrar as relações para conseguir aplicar o direito da melhor forma, de uma forma que respeite os direitos das duas pessoas que estão nas duas pontas, né? E isso no direito chama equidade, que é justamente você equilibrar e tratar os desiguais de maneira igual perante a lei. Então, é, quem decide, no final das contas, vai ser o juiz, a não ser que as pessoas tenham uma comunicação tão boa que entrem em um acordo. Senão, vai para um juiz e ele que vai decidir. Mas tudo depende da comunicação. Tanto para você conseguir fazer um acordo, você vai precisar da comunicação, quanto para convencer o juiz de que você está certo e que o outro lado está errado. Você precisa de uma boa sim. comunicação. Essa pergunta que eu. Eu acho Ah, que fizeram uma pergunta aqui, eu acho que a
Danila, eu não vi se tem mais para cima, mas eu É, falei das 4 etapas, né? E ela pediu um exemplo. sim, Um exemplo disso eu vou falar no ambiente de trabalho, vai, por exemplo, no ambiente empresarial. Cada pessoa tem um ritmo e não tem como todo mundo ser igual. Cada pessoa tem uma cultura, enfim. Mas vocês estão ali para fazer o mesmo trabalho, vocês estão na mesma equipe, muitas vezes. Então, a gente, nesses 4 passos aqui, o que a gente tem que fazer, o que eu queria dizer é no sentido assim, vamos supor, você tem uma equipe, tem uma pessoa que não tem as mesmas características que você, mas você precisa trabalhar com aquela pessoa, e às vezes por bastante tempo, então você precisa lidar bem com ela. Então, o primeiro passo seria observar sem julgamento o comportamento dessa pessoa. Observar sem julgamento como ela se comporta e o que está acontecendo com ela para ela agir de determinada forma. A partir disso, você vai conhecer o seu sentimento. Então, a partir de como a pessoa trabalha, eu sei qual o meu sentimento, o que aquilo gera de sentimento em mim, e aí eu vou entender qual a minha necessidade diante da forma que a outra pessoa se comporta. Com isso estabelecido, eu consigo formular o meu pedido e chegar na pessoa e pedir o que eu preciso que ela faça de uma forma que não ofenda e que seja produtivo, que motive. Porque senão o meu resultado não vai chegar. e aí vem uma coisa muito legal que nesse exemplo, ou em qualquer exemplo, eu gosto de usar o exemplo quando a gente está dando treinamento de CNB, eu gosto de usar um exemplo do filho e da mãe também, que é muito bom, porque a maioria das vezes o filho chega em casa da escola, né? Aí derruba caderno já na sala, já sai jogando a roupa pela casa inteira até chegar no quarto dele. Então vem um rastro junto com ele, né? Depois desse rastro, a mãe vem atrás falando, moleque, ô menino, eu vou te dar uma surra agora, porque você tá derrubando tudo, não se faz isso. Isso já é uma comunicação violenta. Aí você fala, mas não tem outra forma de tratar com o jovem ou com um adolescente? Tem. Uma das formas que a gente fala bastante aqui na comunicação não violenta, no treinamento, esse exemplo é o melhor, porque é um exemplo que a maioria das pessoas já viveu, ou viveu apanhando, né, atrás, ou viveu cobrando ali para a pessoa poder fazer o certo. A mãe, num caso desse, de vez de ela chegar e começar a brigar e colocar de castigo, falar que ele não deve fazer aquilo, não. A ideia é chegar para o filho e falar assim: olha, eu observei nos últimos 3 dias que você chegou da escola, que você jogou o caderno na sala, jogou a meia na cozinha, jogou a roupa no quarto, colocou a toalha molhada na cama e você não fez do jeito que eu te ensinei. O que você deveria fazer é que essa necessidade que você tem, na verdade, a necessidade que eu tenho é que você chegue e coloque todas as coisas no lugar. E depois que você colocar todas as coisas no lugar, sim, aí você vai fazer essas coisas. Porque quando você faz isso, eu me sinto chateada, porque a minha necessidade é uma necessidade de limpeza, é uma necessidade de ordem, de organização da casa. Será que da próxima vez você poderia chegar e colocar as coisas no local ou a gente conversar em quando você pode fazer isso? Se você chega e fala assim do seu filho, ele já vai travar na hora. Ele já vai falar, o que que aconteceu? Né? Aí vai assustar mais, por quê? Porque quando a gente fala de comunicação não violenta e coloca em prática, no começo assusta as pessoas. Porque você vai ter que ser tão sincero no que você está falando, que você vai abrir o coração, que o Marshall fala isso, né? A comunicação não violenta é abrir o coração para o próximo. E a gente, às vezes, bloqueia os nossos sentimentos. Quando eu faço a parte de gestão também na empresa que eu trabalho, eu sou team lead, então a gente lidar com pessoas o tempo inteiro, por muitas vezes os gestores não querem falar sobre os sentimentos deles. Eles querem pedir, mas não querem falar qual que é o sentimento. Mas quando você fala qual que é o seu sentimento, o time se engaja muito mais. Ou o time, Sim. ou as pessoas que estão trabalhando com você, se você fala, cara, eu me sinto muito feliz quando você entrega esse relatório desse jeito. Eu fico muito mais feliz. Será que a gente pode criar um plano, montar alguma estratégia para esse relatório sair desse jeito todas as vezes que eu pedir? A pessoa já fala, pô, isso é muito bom. Já dá um gás diferente na pessoa, né? Porque gera empatia, né? Porque Uhum. você vê na outra pessoa um humano, uma pessoa. Você não vê um chefe, uma pessoa que briga, uma pessoa com quem você não gosta de estar. Pelo contrário, você cria uma relação, você cria um laço com aquela pessoa
E você quer fazer bem para ela Com também. Então, a certeza. partir do momento que ela te pede uma coisa dessa forma, você se sente comovido, não sei se seria essa a palavra, mas você se sente comovido a fazer aquilo, porque você se importa com o que a pessoa pensa. É justamente criar esse laço. Então, a comunicação é importante justamente por isso, né? Olha quanta coisa ela envolve. Ela Uhum. envolve todo o relacionamento em qualquer ambiente. E faz com que as pessoas se importem umas com as outras a ponto de pensar como a outra na hora de falar. Uhum. E aí aquela pergunta que eu fiz para ela, acho que ela vai querer me bater depois da comunicação, porque sempre alguém perde na advocacia, né? E essa pergunta eu fiz assim do nada mesmo, a gente nem combinou de eu falar isso, mas eu falei por quê? Porque a comunicação não violenta, ela não vai sempre atender. Então as pessoas sempre acham que todos vão sair bem o tempo inteiro. Não, o exemplo da advocacia é o melhor para isso, porque sempre vai ter alguém que não Que ganhou sai o caso, insatisfeito. que sai insatisfeito, mas Uhum. ela vai sair atendida. Por quê? Porque se o advogado e o juiz mostrar que está dentro da lei aquilo, não tem como questionar. Então, assim, é uma coisa Sim, que está certa. Por mais que ela ache que o direito dela não foi atendido, a necessidade de olhar aquilo e falar, cara, realmente não tem para onde eu ir mais. Então, ele vai estar atendido porque está certo, é correto aquilo que sim. aconteceu. Agora, se for alguma causa ganha injustamente, aí realmente já se comunicou violentamente, né? Porque você É. não Mas conseguiu é legal atingir. você falar isso, porque no direito tem a lei, inclusive, determina que as decisões elas precisam ser motivadas. Ou seja, o juiz também precisa comunicar por que, que ele pensou daquela forma e por que, que ele chegou naquela conclusão. Então, não tem como você excluir a comunicação em nenhum momento do circuito. Uhum. O processo começa porque alguém comunicou que teve um problema. O recurso ele é apresentado porque alguém comunicou que na verdade, a pessoa está errada e que o direito dela não foi violado. E a aplicação do direito é justamente o juiz mostrando que ele interpretou as duas falas e Uhum. comunicando a decisão dele diante daquele cenário. Com Então, certeza. todo mundo precisou se comunicar e todo mundo precisou fazer isso de maneira assertiva. Se eu pedir errado, ou se eu Ó, pedir vocês estão me escutando? de uma forma torta, ou que a comunicação tenha tido um ruído, o meu pedido não vai ser atendido. Porque eu não soube expressar, eu não soube Uhum. colocar. Sim, com certeza. É muito bom ver isso, porque assim, igual ela falou, a Gisele falou agora, o juiz ele tem que expressar o porquê que ele tomou aquela decisão, né? E para ele se Sim, expressar usando isso, ele tem que usar retórica, né? Aí volta de novo a sim, retórica. Ele tem que saber e que é o que a gente guiar estava as falando. pessoas, ele tem que guiar as pessoas a olharem aquela decisão dele e falar, poxa, era a melhor decisão a se tomar. Não, eu Sim, faria o mesmo, ele, né? é, da mesma forma que eu tenho que convencer, através da retórica, que o que eu estou falando é a verdade, ele precisa me convencer de que a decisão dele foi suficiente para mim, de que ele avaliou, equilibrou o direito e aplicou da melhor forma possível. Porque se eu ficar Com insatisfeita, eu certeza. novamente vou fazer um pedido. Que é o princípio que a gente deveria aplicar para tudo, né? A diferença é que no direito é formalizado. A gente formaliza, a gente tem várias pessoas envolvidas na relação, mas isso a gente aplica em qualquer lugar. Ela travou, mas a gente tá A gente no sempre, Instagram e tá normal. Deu uma eu travadinha. não ouvi. Não, deu uma travadinha aqui no Ah, Zoom, mas no Instagram continuou normal, por isso que eu nem parei. Eu falei, deixa, deixa ela ah. terminar a ideia dela. Eu vi aqui que a conexão oscilou, mas não dava para mexer. Não, Mas então, tranquilo. é justamente isso. A gente, eu acho que é basicamente isso, assim, a gente precisa entender como que eu aplico a comunicação violenta. Tá, vocês falaram tudo isso, é muito bonito na teoria, mas como que eu aplico? A melhor forma de aplicar é prática. A gente precisa entender que, que a gente precisa se colocar no lugar do outro e usar retórica e boa argumentação para a comunicação chegar da forma mais limpa possível. Normalmente vai ter ruído? De vez em quando vai. Às vezes vai acontecer da mensagem não chegar como você quer, ou da pessoa interpretar de uma maneira diferente, mas a gente precisa ter essa visão de que a gente precisa praticar isso. É com Uhum, a prática que a gente vai se tornar bom em se comunicar de maneira assertiva, de forma a conduzir o raciocínio, de forma a convencer o outro daquilo que você quer, daquilo que você almeja, daquilo que você pretende. E convencer o outro não só para seu benefício, mas para o benefício do outro também, com que é o que a gente certeza. estava falando, né?
A comunicação não violenta, ela não serve simplesmente para você conseguir o que você quer, mas ela serve para motivação também. Então, a partir do momento que eu, enquanto líder ou enquanto dentro de uma relação, tenho um objetivo com a minha fala, eu preciso me comunicar não violentamente ou me comunicar assertivamente para que a pessoa receba aquilo de uma boa forma, para que ela não veja aquilo como é o que eu quero, mas é o que vai fazer bem para a relação. E aí, Marshall, ele tem até uma frase que complementa muito isso que você falou, que é quando a gente está falando de comunicação e aí atender ou não atender a necessidade, né? Ele fala que todo ato violento é a expressão da trágica necessidade não atendida. Então ele já fala isso, né? Quando a gente se comunica não violentamente, é porque eu tenho uma necessidade que ela não foi atendida numa conversa, e aí eu quero me expressar violentamente. A gente percebe muito isso no mundo político. No mundo político é onde acontece mais comunicação violenta, mas ao mesmo tempo a retórica deles são muito boa. Então, assim, eles sabem fazer a parte de retórica perfeitamente, mas na hora de se comunicar sem a violência, eles não conseguem. Eles têm que se comunicar violentamente, porque aquilo faz parte da cultura política. Mas também tem como fazer isso diferente, né? Você percebe que alguns candidatos fazem isso de uma forma perfeita. E aí uma outra frase que Marshall fala é que quando a gente tem que se comunicar, quando a gente vai se comunicar com as pessoas, a gente tem que usar a empatia de coração, né? É essa empatia que gera a movimentação das pessoas. Eu só quero agradecer a Dani, foi a Dani aqui que fez a pergunta, né? Que gerou até agora a resposta muito boa, Danila. Muito obrigado, Danilo. Foi muito boa a sua pergunta aqui. E tem mais uma. Perguntas? Tem uma que é do... Eu não consigo ver o nome, eu acho que é alguma empresa. Sara. É a Sara. É porque eu fui SS, eu pensei que era alguma empresa. E quando existe uma resistência da outra pessoa? Ah, essa pergunta é ótima, viu? Essa pergunta é difícil, né? Eu vou falar da minha visão, tá? E aí se você tiver algum outro ponto, você coloca. Beleza. O que eu entendo disso? É justamente isso que a metodologia ensina. E aí que a gente entra naqueles 4 passos. O sentimento, né? A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, primeiro a gente precisa observar o contexto da outra pessoa para saber o nosso sentimento, entender a nossa necessidade, a partir daí fazer o pedido. Considerando esses 4 passos, o objetivo é que você não encontre uma resistência na outra pessoa, justamente porque antes de fazer o pedido, você observou. Você observou outra pessoa, observou o comportamento dela, observou a forma de interpretação dela, internalizou isso, fez a sua interpretação, viu o que você está sentindo, entendeu a sua necessidade e com isso constituído você fez o pedido. Então as chances de você, aplicando esses 4 passos, encontrar uma resistência é muito pequena. Quando a gente encontra resistência é justamente porque teve um ruído na comunicação. Com certeza. A gente não observou, não entendeu o sentimento e a necessidade e a gente fez o pedido. Por isso a gente encontrou resistência. E aí a gente pode ter um outro problema aí que, é perfeitamente... Eu vou ler o trecho do livro do Marshall que fala justamente sobre isso, Sara. É muito boa essa sua pergunta mesmo, porque quando a gente fala de observar, às vezes a gente não observa direito. Um exemplo, se eu chego para alguém e falo assim, você é muito preguiçoso. Dali em diante, você já vai encontrar resistência. Isso é fato. Agora, se você olha, Marshall ele tem um texto sensacional quando fala de observação, porque a observação é onde vai direcionar toda a comunicação, né? Você observou a situação, aí sim você vai conseguir agir. E a gente, hoje em dia, a gente vive num mundo que a gente não consegue observar as coisas. A gente não para observar o outro. Quantas vezes, fala pra mim, Sara, quantas vezes você parou no metrô e ficou olhando as pessoas? Para ver como cada um agia ali dentro. Ou em algum lugar que você estivesse, até no seu trabalho, que a pessoa que senta do seu lado, né? Quantas vezes você parou para observar essa pessoa, falar, não, deixa eu ver como ela age, quais são as situações. O que a gente faz nossa, é lento, nossa, é preguiçoso, nossa, é folgado. E aí Marshall, ele fala, observação clara e atenta. Eu vou ler o trecho. Observação clara e atenta
sem acrescentar nenhuma avaliação. Avaliação é isso, né? Você é preguiçoso, você é chato, você é bobo, você é feio. Isso são avaliações, não é uma observação. Então, o que que ele fala? Ela falou que acha que faz muito tempo Então, e que não observa. a gente não vê isso, a gente sempre deixa as coisas soltas na nossa vida, né? Então, o Marshall, ele fala assim, Sim, ó, nunca vi um homem preguiçoso, já vi um homem que nunca corria enquanto eu o observava, e já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar, e ficava em casa em dia de chuva, mas ele não era preguiçoso. Olha que texto sensacional. Quando eu estou sim. vendo, eu não percebi que esse cara corre, eu não percebi que esse cara faz algum exercício físico, mas quando eu percebi naquele momento, a vida daquela pessoa não é só aquele momento que eu percebi, tem outras coisas por trás. Então, quando ele fala Tem todo um isso, contexto, né? tem todo um contexto. Então, assim, você observar, eu observei aquela situação, mas você não sabe o caminho que aquela pessoa levou até chegar no trabalho, quantos tropeções ela levou, se alguém xingou ela. Então, se comunicar com empatia é você entender a necessidade do outro. Por isso que aquela pergunta, oi, tudo bem, é a pior pergunta do mundo, né? Porque quando você chega e fala, oi, tudo bem, a resposta é tudo ou não. E aí não tem para onde você se comunicar mais. A necessidade de comunicação tem que vir de outra forma. E aí, como você chegou hoje aqui? Aí a pessoa já vai, poxa, peraí, ele está preocupado comigo. Como eu cheguei hoje aqui, eu vim de carro, você veio de metrô, aí estava lotado, e aí você começa a fazer tantas perguntas que na hora que você vai fazer o pedido, isso é até uma estratégia da comunicação, você vai estar totalmente ligado àquela pessoa. E aí, o que Sim, você pedir, a necessidade vai ser atendida dos dois ali naquele momento. Porque só de você sim. perguntar, a pessoa já vai se sentir aliviada e feliz, porque alguém está preocupada com ela, e aí gera empatia. E aí, só mais um exemplo, não vou falar mais não, porque eu falo demais. Só mais um exemplo, teve um treinamento que eu participei, de comunicação também, que uma das pessoas deu um exemplo que aconteceu com ela mesma. Ela falou assim, meu, eu estava sentada, estava puta com o que tinha acontecido antes de chegar no trabalho, sentei lá, estava muito brava, do nada chegou alguém que eu não conhecia, que não era do meu setor ali, olhou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Ela falou, tudo. Já a pergunta começou errada, mas olha o que a pessoa fez. Oi, tudo bem? Tudo. Posso te dar um abraço? Aí ela falou que travou na hora. Ela falou, meu, que O que que eu aconteceu? respondo nessa situação, né? Ela olhou e falou, sim. Ela falou, meu, depois daquele abraço, o meu dia foi o dia mais feliz que eu passei ali naquele trabalho. Então é assim, E o olha, abraço não é uma forma de é uma comunicação? forma de comunicação. É a expressão das Através de um pessoas gesto. através de um gesto. Então a Uhum. comunicação é tudo, como a Gisele falou, né? É tudo. Desde o começo. Sim, a expressão que você faz enquanto você fala, a Uhum. forma como você se comporta enquanto você não está falando. Tudo isso é comunicação. Às Sim. vezes a gente, por exemplo, às vezes a gente não observa o outro, mas às vezes o outro está observando a gente. Aí, a Uhum. partir do momento que o outro está me observando e eu vou lá pedir alguma coisa para ele, ele já tem um conceito de mim. Com Então eu certeza. preciso estar atento a isso também. Que mensagem eu passei enquanto eu não estava falando? Sim. Porque você passa uma mensagem apesar de não falar, né? E A às vezes comunicação através do é sinal, até do mais gesto. forte essa mensagem, né? Às vezes você no Sim, silêncio passa uma mensagem muito mais forte. Outro exemplo é em casa. Às vezes a gente, uma esposa, pai, mãe, filho, só de olhar torto já era. Já criou a guerra ali. Porque conhece. as pessoas te Uhum. conhecem tão bem que um olhar seu torto, pronto, todo mundo já sabe. A gente erra muito. E Marshall fala isso. A gente tem que tentar o tempo inteiro. Você vai errar mais que acertar no começo. Depois você vai guiando o caminho, é igual a marcha do carro lá que a gente falou. E aí você vai conseguir guiar os seus caminhos numa forma mais leve. Mas a comunicação não violenta, a Marshall, quando ele começou a treinar, ele até falou, ele levou anos para chegar num nível de comunicação ótima e mesmo assim vacilar muitas vezes durante a semana, ele fala. Sim. Que é natural, né? Uhum, É o que a gente estava falando, é uma questão de prática, mas não é isenta de erros. Até com porque certeza. a gente às vezes não pula algumas etapas, né? Pula alguns passos e a comunicação ela chega com algum ruído. O que a gente tem que fazer é tentar minimizar ao máximo, é observar, se policiar para tentar passar uma mensagem de uma maneira mais limpa possível, de modo que a mensagem chegue na pessoa com o que você realmente objetiva falar. Uhum, E há um ponto que eu lembrei que eu acho bem interessante,
destacar justamente isso. A comunicação assertiva ou a comunicação não violenta não significa que você não vai sentir raiva, que você não vai se irritar, que você não vai ficar chateado. Significa que quando você estiver com raiva, quando você estiver chateado, quando você não estiver contente com uma situação, você vai transmitir a mensagem de uma forma a não transferir a sua raiva para outra pessoa. É isso aí. Foi ótimo, essa conclusão é matadora mesmo. A gente começa a usar de uma forma com que ninguém perceba aquilo. A gente, esses sentimentos, às vezes a gente não consegue controlar. Vai vir o sentimento. Só que você vai ter que, com a comunicação violenta, você vai, peraí, teve alguma necessidade minha que não foi atendida. E aí você vai observar o seu pensamento, as suas situações que aconteceram ali, para guiar o seu próprio pensamento. Isso é muito louco. Sim. E já aconteceu isso comigo, aí você fala, cara, isso é muito bom, tem que fazer isso todos os dias. Mas realmente, a gente acaba falhando. Mas no caminho você tem que seguir e marcar esses pontos, né? Pô, aqui eu consegui. Como eu consegui fazer isso? E aí você vai, sem avaliar, você vai observar e vai tentar repetir aquilo que você fez certo o tempo inteiro. Sim. Gente, a nossa live no Instagram já está quase no finalzinho, né? A gente, 50 minutos, acho que a gente pode ficar no Instagram, já está quase no finalzinho. Então a gente vai para uma conclusão já, a gente vai finalizando aí para a gente. Eu acho que é isso, né? Eu vou voltar ao que eu falei lá no começo, que para a comunicação não violenta dar certo, a gente precisa de empatia, que é justamente observar o outro, se colocar no lugar dele, e de uma boa argumentação, que é convencer o outro daquilo que você quer através da palavra, pensando sempre em como você quer que a mensagem chegue até ele. Uhum. Muito bom, é isso mesmo. É uma conclusão ótima. Quero agradecer a todos aí. A gente falou super bem, esse mundo de advocacia é totalmente diferente para a gente, e a gente chamou por isso, porque as pessoas acham que não dá para aplicar a CNV em todos os lugares. O lugar que as pessoas mais falavam para a gente, pô, mas advogado só quer o direito dele, advogado só quer isso. A gente falou, não, dá para fazer de uma outra forma. Olha como ela faz, olha como é na realidade. A gente observa o advogado e julga, né? E a gente tem que observar ele. Ah, ela ficou feliz, agora é verdade. Mas a gente tem que fazer de uma outra forma. A gente tem que olhar a situação, porque ele está ali defendendo uma pessoa e dentro de tudo ali, né? Então a gente tem que olhar muito bem essa situação, tem que avaliar todas as situações dentro de uma empresa, fora de uma empresa, para a gente poder entender como esse mundo de comunicação funciona. Eu sou meio que um fascinado por comunicação, por psicologia. Eu falo, a gente estava antes da live já falando sobre um monte de coisa aqui de psicologia, de comunicação. Vários livros. Vários livros já. Eu vou até apresentar aqui para a galera. A gente estava falando do livro de retórica. É um livro ótimo aí que eu falei, meu, esse livro todo mundo tem que ler, porque fala sobre como funciona a retórica, tudo. É muito bom. E a gente queria também falar para vocês que nós vamos ter um curso que eu falo para o Alan fala, meu, nada a ver, mas eu gosto de falar essa frase, eu acho bem legal, aonde o filho chora e a mãe não vê. Porque esse treinamento, quando a gente fala de CNV, ele abre um mundo totalmente diferente. E no treinamento a gente fala de tudo. A gente fala de retórica, a gente fala de persuasão, a gente fala de todos os 4 componentes que a gente falou, que é a base da comunicação, fala dos pilares da CNV, isso é sensacional. E esse treinamento, por incrível que pareça, ele dura 4 horas, a gente conseguiu compactar, eu e o Alan pensou durante dias como fazer alguma coisa diferente, e a gente pensou num aulão de 4 horas, falando puramente de CNV na prática. Então, a gente separa as pessoas em grupo para cada um falar a sua necessidade, e a gente mostra qual que é o complemento da comunicação verbal, comunicação não verbal, e é muito aberto. E aí eu queria deixar como dica mesmo para vocês, não é uma compra, tá? Não é uma venda, mas é uma ideia de uma forma de que as pessoas adquiram um conhecimento da comunicação para melhorar o mundo. Essa é uma das visões da Frate, né? É melhorar as pessoas, melhorar o mundo para que elas se comuniquem melhor. Então, a gente tem curso de Management 3.0, de OKR também, que é comunicação, né? A gente fala muito
de métrica, mas métrica é Eu comunicação. aprendi o que é OKR com vocês, Olha lá, viu? E é uma coisa em uma sensacional. live. É muito bom, porque a gente fica muito feliz com Quando que isso. vai ser o curso que você falou Então, esse curso de de CNV? comunicação de CNV vai ser na próxima quinta-feira, dia 16. São 4 horinhas lá e já tá lotando, gente. Tem muita gente focada em aprender sobre isso, porque é muito legal. Alguém tá falando aqui, quando vai ser o curso? A gente já respondeu aqui agora. E aí é o mais E, José, só mais interessante. uma coisinha. Se, não sei se o pessoal ficou com alguma dúvida, quem entrou depois, se faltou algum ponto, eu fico à Uhum. disposição, acredito que vocês também, né, ficam à disposição. Pode mandar pergunta pra gente, a gente responde depois no particular, né, a gente ajuda a entender um pouquinho do tema também. Não, com certeza, a gente está aberto a falar sobre isso. Eu quero até fazer uma outra live, já tive uma outra ideia para fazer com a Gia aqui, depois já vou conversar com ela para a gente entrar nesse outro mundo aí de retórica, de formação, de outras coisas que a gente precisa falar também. E essa é a ideia, né? A gente está em casa falando sobre comunicação, mostrando como a comunicação funciona, e eu deixo aí aberto para vocês esse convite desse treinamento, que é muito bom também. Então pode entrar lá no E essa live de hoje tem frate.com.br. certificado, né? Essa live de hoje tem certificado. Olha, eu já esqueci disso. Quem quiser o certificado, manda um e-mail para contato@frateconsulting.com.br. Eu vou repetir: contato@frateconsulting.com.br. Ou pode falar com a Gia, ou pode falar comigo aí no Instagram. Falar, eu queria o certificado de participação dessa live. Então, a gente vai dar esse certificado de participação que você ouviu sobre comunicação. E é bem legal, porque a ideia é essa também, né? A gente fazer a live, mas que as pessoas também possam propagar isso. Então, esse certificado, a gente fala, certificado não leva a nada, o que leva a gente é o treino, mas é bom a gente saber que tem um certificadinho ali que você fala, legal, participei, vou lembrar disso pela vida toda. Quando você ficar chateado ou julgar alguém, você olha o certificado e fala, poxa, eu fiz o negócio e estou fazendo Mas, errado. mas para os estudantes de direito vai ter validade, contar horas na faculdade, Ó, quem que coisa boa. precisa. Ótimo aí, ó, viu? Então, quem estiver fazendo faculdade de Direito aí já pode pedir o certificado para contar horas. Na época da faculdade eu fazia isso também. Tudo que eu participava eu falava, vai dar certificado? Então ótimo. Então, Lógico beleza. que tem que encerrar, senão a gente perde o vídeo, Sim, né, José, para não você vai conseguir acabar. clicar. Beleza, gente. Então tá bom. Valeu, Gente, muito foi um obrigado, Gi. prazer. Tchau. Tchau, até mais.